sempre soube que existiria esperança atrás do muro, no sentido em que eu estava ali com aqueles constrangimentos, mas sempre foi muito claro para mim, muito pela televisão, que, ok, eu estou aqui a passar por isto agora, desta maneira, mas eu sei que um dia eu vou estar noutro lugar, com outras pessoas, e que me vou sentir muito mais confortável e feliz. Ver alguém dizer, de forma segura, não, eu sou homossexual, e isso não é uma coisa de que eu tenha vergonha, antes pelo contrário, até é um aspecto muito positivo da minha identidade, que eu valorizo e celebro. Isso é muito revolucionário. Eu não tive muitas referências enquanto jovem a crescer. Houve momentos da minha vida em que eu achei que nunca iria conseguir falar na rádio, estar na televisão, ter uma carreira neste, como tenho feito, pelo facto de ser gay. Eu lembro-me de ser miúdo e pensar, mas gozam comigo na escola, por este aspecto da minha identidade. O que é que me garante que eu depois, quando estiver mais exposto, isso não vai acontecer também? As pessoas vão me ver e vão gozar comigo. Eu acho que das coisas todas que eu já fiz na vida, aquilo que me deixa mais alegre e mais feliz são essas mensagens, esse feedback de pessoas que veem em mim, com toda a humildade do mundo, atenção, mas veem em mim um exemplo. O facto de eu ser uma pessoa que passou por situações na vida em que se viu muito posto em causa, me levou a entender também esses momentos da experiência dos outros com mais empatia. Eu ligava ao microfone e começava a falar e era muito diferente. O meu tom, o meu registro, o meu ritmo era muito diferente das outras pessoas que trabalhavam comigo na altura. Mas ouvi muitas vezes, nos primeiros anos, como é que tu estás a trabalhar na Renascença? Porquê é que não vais para outra rádio? Eu também sinto que a Renascença me respeita muito, sempre assim foi, e que vê no facto de ter ali uma pessoa que nem sempre está absolutamente alinhada com aquilo que é o caminho e aquilo em que a rádio acredita, vê nisso uma mais-valia. Acho que é importante nós continuarmos a fazer, apesar de tudo, um esforço para que isso aconteça na nossa vida, não é? Dar algum lugar à espontaneidade e ao improviso, nesse sentido, não é? E perceber também como é que nós reagimos quando somos confrontados com pessoas que são muito fora da nossa realidade e das coisas em que nós acreditamos. E a vulnerabilidade e o erro são aspectos da nossa identidade particularmente bons para nos aproximar uns dos outros. A esperança atrás do muro. Um podcast de André Filipe Oliveira. Olá, hoje tenho comigo uma figura da rádio que muitos reconhecerão pela voz, o que pensa sobre o incrível poder da comunicação e o que é que pretende com o seu trabalho. Vou querer que me responda a estas e a outras questões. É alguém que contagia, já ouvi dizer muitas vezes, pela sua energia inesgotável, uma personalidade que enche uma sala só com uma gargalhada e tudo mais que o caracteriza. Diretamente da T3, da Rádio Renascença, para este estúdio mais humilde onde nos encontramos, é o meu convidado Renato Duarte. Bem-vindo. Não é nada humilde este estudo. Olá, André, estás bem? Tô não bem. É nada humilde. Nós estamos numa faculdade a gravar. Queria eu, na altura em que estava a estudar, ter tido acesso assim a uma estrutura tão profissional. Quer dizer, tens aqui uma mesa de mistura ótima e está... Não Tá é à nada altura. humilde. Tá à Não, altura. como é óbvio, pelo amor de Deus. E tu vi mesmo diretamente, porque eu acabei agora o programa há bocadinho. Incrível. Portanto, essa coisa da energia inesgotável não é bem assim. Portanto, Hoje se eu, já ao meio tá da conversa, Dormir. adormecer... Não, estou a Não vai brincar. acontecer. Não, mas não é inesgotável de todo. Já ouvi dizer. Cada vez menos. Até. E se calhar começávamos por aqui, Sim. por esta fonte de energia, que eu já percebi que é uma coisa que as pessoas à tua volta, amigos e pessoas com quem trabalhas, que te tendem a caracterizar desta Mas como é forma. que tu sabes, falaste com pessoas sobre mim? Vamos ouvindo coisas, não Ok, é? boa. Não, eu acho que sim. O nosso trabalho, aquilo que nós fazemos, exige energia. Aliás, eu costumo dizer que... porque as pessoas... Muita gente pensa que nós trabalhamos só aquelas 3h30 em que o programa acontece. Não é assim. Há algum trabalho de bastidores. Mas mesmo que não houvesse, só aquele período em que nós estamos ali a ter de falar com pessoas e os programas que nós fazemos dependem muito da nossa energia, é uma coisa que, de facto... Ou seja, nós somos obrigados a ser pessoas com energia, no sentido de pessoas vivas, não é? Com a cabeça a funcionar, rápido, não é? A responder a muitos estímulos ao mesmo tempo. O programa que eu faço tem muita coisa. E, portanto, mesmo que não sejamos pessoas com essa energia toda, nós temos que treinar o nosso cérebro e o nosso corpo a ter, pelo menos ali durante aquele tempo, energia para dar. Mas sim, eu gosto muito de estar com pessoas, sou uma pessoa sociável, como te estava a dizer, cada vez menos. Eu faço uma gestão mais cuidada hoje em dia da minha energia do que fazia há uns anos e, portanto... Isso veio porquê? Porque tenha começado a sentir que a minha energia não é a mesma. Quando falamos de energia, é a energia que nós colocamos quando estamos a conversar com alguém, por exemplo. Ou seja, estou numa festa, é preciso ter energia. E a minha bateria social acaba mais cedo agora e mais rápido
do que há uns anos, não sei. Há muita coisa que me... Eu acho que quando somos mais jovens, há uma série de coisas que nos entusiasmam e que nos dão energia, que quando nós vamos ficando mais velhos, não nos entusiasmam tanto. E, portanto, a nossa energia vai reduzindo. Ou seja, Estás a mudar os teus focos. nós vamos gerindo melhor, é como eu estava a dizer, gerindo melhor onde é que decidimos colocar a nossa energia, o nosso pensamento, a nossa motivação. E onde Portanto, é não que quer dizer que eu tenha estás- menos energia. Talvez não tenha para as mesmas coisas. E onde é que estás a alocar essa energia agora? O que é que te interessa fazer? Olha, eu sinto muito isso com os meus amigos. Os meus amigos são uma parte muito importante da minha vida. A vida social, vamos dizer assim. Mas o que eu tenho sentido, uma das maiores diferenças que eu tenho sentido nos últimos anos é que escolho melhor os amigos com quem estou, as pessoas com quem quero, ou seja, não faço aqueles fretes, aquelas pessoas que tu não conheces muito bem, mas vais, não sei, ou seja, agora tem que ser pessoas que me entusiasmem efetivamente, Para te fazer sair de casa, não é? para me fazer sair de casa, ou seja, tem que valer a pena. Portanto, necessariamente o meu círculo de amigos vai ficando mais pequeno, e eu não tenho menos disponibilidade para aquelas ocasiões em que nós estamos com pessoas que não nos dizem tanto, mas que estamos só para nos divertirmos. Não quer dizer que não continue a acontecer, mas com menos frequência. Tenho menos energia. Eu estou a dizer energia muitas vezes para não dizer paciência, por exemplo. Para seres mais simpático também. Sim, e a questão também é o tempo, não é? Nós vamos tendo menos tempo também. Vamos tendo compromissos de trabalho, obrigações, responsabilidades, que fazem com que aqueles momentos mais descontraídos, ambientes em que nós conhecemos pessoas, eu reservo isso mais para, por exemplo, férias. Quando vou de férias, gosto de conhecer pessoas. Mas lá está, como eu disse, não quer dizer que não continue a acontecer, só que eu acho que é menos frequente e eu prevejo que vá acontecendo cada vez menos. Com o tempo, nos próximos anos, eu vou tornando ainda mais restrito esse meu círculo de amizades próximas e, portanto, lá está, falávamos da energia, vou direcionando a minha energia para menos pessoas e menos momentos desse género. Porque te interessam pessoas que sejam mais verdadeiras contigo e que o momento seja mais orgânico o possível. Sim, e nós vamos ficando mais velhos e vamos percebendo mais coisas sobre a vida e, portanto, há certos comportamentos, certas... que nós já não vamos tolerando tanto, vamos tendo menos capacidade de integrar pessoas com quem não nos identificamos tanto na nossa vida de todos os dias, acho eu. E acho que isso tem a ver com a idade, não a idade no sentido de envelhecimento, mas a experiência. Vamos conhecendo mais pessoas, vamos sendo mais rápidos a identificar. Esta pessoa, se calhar, não me interessa tanto ter por perto, esta, se calhar, vou investir mais aqui, vou mais por este caminho. Adicionado a isto, o facto também de eu cada vez mais apreciar muito os momentos em que estou sozinho. Eu gosto muito de estar sozinho. Estás a desfrutar da tua companhia. Sim, vivo sozinho. Criei aqui... Eu não estou a dizer que isto é necessariamente bom. Nada disto que eu estou a dizer, estou a dizer que seja necessariamente positivo. É uma fase que estás a viver. Daquilo que acontece. Eu gosto muito de estar sozinho, cada vez mais, e nós vamos criando muitos vícios, hábitos da nossa vida diária, dos quais é difícil desprendermos-nos. Exemplo prático, lá está, muito ligado àquilo que estávamos a dizer. Sexta-feira à noite, vamos aqui àquela festa, mas não sabe bem que festa é, com quem é que vou estar, quem é que vou encontrar. Isso, à partida, há uns anos entusiasmava-me bastante. Hoje em dia, se calhar, não. Então, mas se é para ir para um sítio que eu não sei bem se vou gostar, provavelmente nem vou gostar, porque já não tenho a mesma paciência para música muito alta e essas coisas, e grandes confusões. Eu prefiro, se calhar, estar em casa, porque gosto tanto de estar em casa e tenho esta série para ver. Estás a ver? Ou então ir jantar com um amigo só, por exemplo. Estás a Que é uma pessoa direcionar... uma pessoa que eu já sei, que eu já conheço bem, portanto já sei que vai ser um bom momento, que eu me vou divertir, que vou efetivamente aproveitar aquilo. Portanto, é deste tipo de coisas que eu estou a falar. Acho Falávamos também deste envolvimento social, desta socialização. Com a idade tende-se a, lá está, não ser tão politicamente correto ou ter tanta paciência para ouvir pessoas a dizer determinados disparates ou coisas que Faço menos consideramos fretes, faço mais menos ofensivas. fretes. Mas é isso, o que eu acho é que é preciso ter cuidado na gestão disto, porque é importante nós estarmos expostos ao mundo. Nós não somos... Claro. Eu não me quero tornar um ermita, não quero viver sozinho para o meio do campo ainda. Portanto, eu acho que é positivo. Conhecer pessoas novas é uma coisa boa, é uma coisa positiva. Mesmo que sejam pessoas que não têm muito a ver com o nosso círculo, é bom sairmos da nossa bolha um bocadinho e ter conversas que às vezes nos levem em sentidos inesperados. Isso é positivo. Apesar de acontecer cada vez menos pelos motivos que eu acabei de explicar, acho que é importante nós continuarmos a fazer, apesar de tudo, um esforço para que isso aconteça na nossa vida, não é? Dar algum lugar à espontaneidade e ao improviso nesse sentido, não é? E perceber também como é que nós reagimos quando somos confrontados com pessoas que são muito fora da nossa realidade e das coisas em que nós acreditamos. Sendo que também há aqui uma questão importante. O meu trabalho já me obriga muitas vezes a fazer isso. E mesmo aquilo que eu estava a falar da vontade de socializar, de estar em ambientes com muita gente, o meu trabalho muitas vezes passa por estar com muita gente, ter que conversar com pessoas que eu nunca vi, e eu gosto muito desse lado do meu trabalho, mas
de certa forma eu sinto às vezes que essa cota à parte, esse aspecto está preenchido na minha vida e eu não preciso depois, quando não estou a trabalhar, de me obrigar a sujeitar a coisas, ambientes desse género. Vais-te resguardando. Em que estou a conversar com muita gente, em que tenho de fazer conversa, ter small talk, não é? Com pessoas que eu não conheço tão bem. Portanto, lá está, o meu trabalho. Eu converso com pessoas que não escolho conversar, muitas das vezes, não é? São pessoas Tem que ver com a atualidade, tem o a que ver com o que seja. faz sentido, não é? Enfim, seja por que motivo for, nos vários projetos que eu faço, mas depois na minha vida, como eu tenho a capacidade de escolher e ser completamente autónomo nas pessoas, na escolha das pessoas de que me rodeio, Tentas eu a ser faço mais questão de seletivo. utilizar essa prerrogativa. Esse lado. E eu comecei por introduzir-te como sendo uma figura da rádio. Se calhar há uns anos esta imagem de figura da rádio, a voz da rádio, idealizávamos aqui alguma coisa. Não sei se cresceste também com essa ideia e desconstruíste. Como é que olhas para este aspecto? Não sei dizer se cresci com essa ideia. Eu não era um ouvinte de rádio. Há pessoas que, de facto, da minha geração também, que alimentaram muito este sonho da rádio porque eram grandes ouvintes de rádio, gostavam muito do meio, apreciavam sob vários pontos de vista. Eu gostava, claro, ouvia, mas não era... Não tinhas locutores de referência? Não, eu, concretamente, não vou dizer a minha geração para não generalizar, mas eu cresci muito com a televisão. Muito acompanhado pela televisão. Eu criei esta vontade de trabalhar neste meio através da televisão, dos programas que eu via, das coisas que, enfim. Depois, mais tarde, muita leitura de jornais. Eu tornei-me ali uma fase da minha vida, adolescência. Depois, quando vim para a faculdade, comecei a ler bastante jornais e a imprensa escrita tornou-se uma paixão, uma coisa que eu quis muito fazer, tanto é que depois acabei por começar por aí. E depois a rádio, durante a faculdade, cresceu essa ideia. Esse imaginário que nós temos relativamente às pessoas que trabalham na rádio, efetivamente, como tu dizes, mudou bastante, não é? Evoluiu. Eu não tenho a certeza se é uma coisa boa, mas é um sinal dos tempos, é uma obrigatoriedade, não é? Hoje em dia, as rádios, as empresas de rádio não produzem só conteúdos de rádio, não fazem só rádio. A rádio está em todo o lado, não é? A rádio está em todo lado, tem de estar em todo lado para sobreviver e soube de forma muito inteligente, eu acho, e muito eficaz, adaptar-se a estas tecnologias, não vou dizer novas tecnologias, porque já não são novas, mas soube muito facilmente adaptar-se a este ambiente digital, prolongar, perceber que as personalidades de rádio têm de estar mais expostas noutros meios, na televisão, ter a televisão também como um aliado, quando pensam os conteúdos, enfim. Hoje em dia um estúdio de rádio, por exemplo, não é muito diferente disto, que um estúdio de rádio profissional, vamos dizer assim, é muito semelhante a um estúdio de televisão, quer dizer, não chega ainda a esse nível, mas enfim, há câmaras em todo o lado, a luz está adaptada. Todos os conteúdos que nós fazemos são pensados também para funcionar bem depois em vídeo, no ambiente digital, pronto. E portanto isso necessariamente muda o papel e a forma como as pessoas que fazem rádio ali estão, não é? E aquilo que se valoriza num locutor de rádio. Mas se queres que eu te diga, eu acho que a principal mudança para nós locutores nos últimos anos, eu estive a falar disto este fim de semana com umas pessoas com quem estive, tem a ver com o tom da comunicação. Eu acho que as redes sociais vieram mudar muito a forma como nós falamos com as pessoas. Sabes? É mais próximo? É mais coloquial, é mais próximo. Nós temos de falar com as pessoas como elas falam na vida delas todos os dias. É menos ponderado. De forma correta, claro, utilizando bem a língua portuguesa. Nem sempre acontece, mas é uma coisa que eu, por exemplo, ainda dou muito valor. Tento que assim seja, não quer dizer que... Gostas de dizer as palavras todas bem certinhas. ditas e tudo bem dito. Mas ainda assim de uma forma coloquial. E sentires que aquela pessoa que está a falar contigo na rádio podia estar ao pé de ti numa mesa do café. Não é? Eu acho que essa para mim é a principal mudança. Porque eu senti isso. Eu trabalho em rádio há 15 anos, não é pouco tempo, mas também não é provavelmente uma eternidade, e eu sinto uma evolução gigante. Já tens termos de comparação, não é? Sim, já consigo perceber uma evolução. Na Renascença, na Rádio Renascença, é um bom exemplo também disto, porque é uma rádio que existe há muito tempo, não é? E quando eu lá cheguei, os meus colegas tinham um certo estilo de comunicação e eu, que era muito novo, comecei a tentar ali encontrar um equilíbrio entre a minha forma, aquilo que eu acreditava que era a melhor forma de comunicar e aquilo que eu via acontecer à minha volta. E depois as coisas têm mudado muito. Eu acho que isto tem muito a ver com as redes sociais, mas nós percebemos isso também na televisão, não é? Até mesmo no jornalismo nós conseguimos perceber que é um bocadinho um tom... pede sempre um tom mais formal, nós percebemos que as pessoas querem já uma certa coloquialidade, uma certa descontração na forma de comunicar e, acima de tudo, estamos a perceber, não todos ao mesmo tempo, mas é um processo, que o facto de sermos mais descontraídos, mais informais, mais coloquiais na forma como comunicamos com as pessoas não compromete a credibilidade,
a isenção, uma série de questões Desses que são valores, importantes, não é? exatamente. Que antes estavam A mais qualidade, ou presentes. seja, não compromete a qualidade, antes pelo contrário, faz com que a mensagem, porque o objetivo principal da comunicação é que a mensagem chegue ao maior número de pessoas. E nós percebemos que utilizando um tom mais próximo e menos pomposo, consegue fazer com que a mensagem chegue mais facilmente às pessoas, não comprometendo o rigor. Portanto, eu diria que essa é a principal mudança. O locutor de rádio e de televisão também, que era tudo muito formal e tudo muito preparado, tudo muito, aparentemente, com pouco espaço para o improviso e para sair ali de um certo guião. Hoje em dia não, o que é valorizado muitas das vezes é o erro, num certo sentido. Ou seja, é quando uma pessoa se engana, se engasga, porque é que nós percebemos que esta pessoa está efetivamente ali a falar com uma certa verdade, não é? Está ali, não é? Naquele momento. E isso é muito valorizado quando falamos de personalidades de rádio, de entretenimento, não é? Perceber que aquela pessoa podia ser nossa amiga, podia estar a falar connosco à nossa frente, que seria muito semelhante àquilo que nós estamos a ouvir ali na rádio, apesar de ser um meio muito intermediado, vamos dizer assim, porque aquela pessoa não está ao pé de nós sentimos que poderia estar. Portanto, mais do que essas adaptações que têm a ver com a tecnologia, com a nova forma como as pessoas acedem à informação, com A parte mais técnica, esta fragmentação, não é? Porque as pessoas podem aceder à informação em muitos sítios ao mesmo tempo, não estão concentradas só nos meios mais tradicionais. Mais do que isso, que me parece uma evolução natural dos tempos e que aconteceu desde sempre, eu acho que a principal alteração é esta, no tom, na forma como nós ali estamos. Isso também aproxima as pessoas, isto é, se calhar havia mais resistência de fazer determinada pergunta ou de tentar chegar à fala com a pessoa. Sim. Sentes que isso também mudou? Te contactam Quando mais as pessoas me abordam... ou tendem a abordar pelas redes sociais de uma Sim, forma não, sem muito dúvida. mais próxima, a tratar por tu, por exemplo. Isso também não era possível, não é? Antigamente as pessoas... Havia muito... Eu acho que isto está tudo ligado, no fundo. Foi o que eu disse. Eu acho que as redes sociais, o digital, fez com que... Ou seja, no fundo, aquilo que aconteceu no ambiente digital, nos nossos telemóveis e computadores... Desbloqueou. Nós tivemos desbloqueou, retirou ali uma formalidade e nós tivemos de incorporar isso no nosso trabalho nos meios tradicionais. Mas sim, as pessoas hoje conseguem aceder às figuras da rádio e da televisão com muito mais facilidade. Eu acho que isso é positivo. Deixa de existir aquele endeusamento, não é? Há mais das proximidade, pessoas. não é? Eu acho que também nos ajuda no nosso trabalho, porque conhecemos melhor as pessoas que nos ouvem e que nos veem, e isso faz com que nós consigamos fazer o nosso trabalho melhor, acho eu. Acho que faz sentido. Sim. E é uma explicação muito útil. Porque... Sim, não é só vamos entre aspas, um privilégio das pessoas poderem, não é nada disso. Também nos ajuda a nós a perceber quem é que são estas pessoas que nos ouvem, que até há bem pouco tempo era uma entidade um bocadinho abstrata que nós não conhecíamos muito bem. Existem os estudos e essas coisas, mas enfim, são limitados. E as pessoas virem falar connosco, nós comentamos até entre nós, olha que gira esta pessoa, é muito diferente, às vezes acontece isso, do ouvinte tipo que nós imaginávamos que nos ouvisse, por exemplo, numa rádio como a Renascença. Também obriga se calhar a mudar determinado conteúdo ou determinada... Sim, claro. E ajuda-nos no nosso trabalho, permite-nos perceber em tempo real as mudanças que vão acontecendo nas pessoas que se interessam pelo nosso trabalho. Falaste há pouco de uma dimensão interessante que tem a ver com a tua forma de estar ao integrar-te num sítio. Sim. Cada vez mais as redações tendem a ter todo o tipo de gente e isso também Sim. é bom, acho que traz muita diversidade para os locais. Sim. O que é que achas que agregaste ou procuraste agregar ou não pensavas nisso? Simplesmente estavas a existir sendo tu? Estás a falar da Renascença? Estou a falar da Concretamente. Renascença, sim. Sim, repara, eu entro com 21 anos, 22, numa rádio conservadora e com muita história e com um peso institucional muito, muito grande. E que faz parte de um grupo que tem outras rádios, não é? Na altura tinha mais 3 rádios, agora tem mais 2, a RFM e a Mega Hits. E, de certa forma, a existência dessas outras 2 rádios ajuda até há bem pouco tempo, ajudava a tornar a Renascença uma rádio ainda mais pesada, porque, do ponto de vista até de negócio, havia muita liberdade na forma como a RFM e a Mega Hits trabalhavam, e a Renascença era aquela rádio que se mantinha fiel a uma série de princípios e de valores e de formas de trabalho. Princípios e valores continua a ter. É uma rádio com uma linha editorial que é conhecida, Bem que é pública, definida, não é? muito bem definida, mas que agora nestes últimos anos se adaptou muito aos tempos na linguagem e na forma como produz os seus conteúdos. Eu, quando entro ali com 21, 22 anos, já era numa perspectiva, em 2010, já me foi dito que a minha contratação de uma pessoa tão jovem e aparentemente tão fora daquilo que era o locutor tipo da Renascença correspondia ali a uma vontade de estrategicamente rejuvenescer os quadros e os locutores da Renascença. Isso não acontece de um dia para o outro, demorou muito tempo. Portanto, durante muito tempo eu era ali um outsider e eu gostava disso.
Mas sentias isso também? Sentia e gostava, acho que era uma mais-valia. E isso permitiu que eu... É aquela história, em terra de cegos, não é? Não é que aquelas pessoas fossem cegas, é uma imagem que eu estou aqui a criar, mas de facto aquelas pessoas tinham formas de trabalho e de produção dos conteúdos muito específicas, que tinham a ver com a forma como sempre o fizeram, e eu aparecia ali um bocadinho como uma pessoa que tinha uma nova linguagem. Eu lembro perfeitamente de ter integrado, poucos anos depois de ter começado na Renascença, um programa da manhã, em que aquilo correu muito bem ali para mim, e não era porque eu era extraordinário, eu não estou aqui a desprezar a minha capacidade de trabalho, mas eu percebi ali que a grande mais-valia tinha-se apenas e só a ver com o facto de eu ser muito diferente. Eu ligava ao microfone e começava a falar e era muito diferente. O meu tom, o meu registro, o meu ritmo era muito diferente das outras pessoas que trabalhavam comigo na altura. Desconstruías, não é? Aquela Não, ideia. entrava ali em contraste, não é? E isso era uma coisa que chamava a atenção. Para lá, um puto aqui a falar desta maneira tão rápido e com uma linguagem tão, lá está, coloquial e não sei o quê, na Renascença. Hoje em dia já é muito comum, não é? A Renascença transformou-se muito, as equipas mudaram bastante e, portanto, já sou só mais um, não é? Ali no meio daquelas pessoas que são muito contemporâneas na forma de comunicar. Mas durante muito tempo isso não acontecia. E, portanto, respondendo diretamente à tua pergunta, sim, havia ali uma... Eu procuro... Confesso que ali, nos primeiros anos, eu tinha ali na minha cabeça um conflito que era como é que eu me mantenho fiel à minha forma de comunicar e de trabalhar, àquilo em que eu acredito, mas ao mesmo tempo eu ainda tinha muito para aprender e continuo a ter, mas, ou seja, aquelas pessoas tentavam também ensinar-me como é que eram os métodos antigos. E, portanto, eu tinha de encontrar ali um compromisso entre aquilo que eu acreditava que era a melhor forma de trabalhar, mantendo-me fiel à minha identidade, e absorver também o conhecimento e aquilo que me ensinavam. E eu acho que consegui sempre fazer bem esse equilíbrio e assisti a uma transição ali e senti-me bem por fazer parte daquela transição. Ou seja, senti-me parte da estratégia da Renascença e senti que era importante. Mas ouvi muitas vezes, nos primeiros anos, como é que tu estás a trabalhar na Renascença? Porquê é que não vais para outra rádio? E eu, para já, primeiro... Ouvias de fora, não é? Ouvia de fora e mesmo até dentro da empresa. Como é que tu estás aqui? Não tem nada a ver contigo. E depois há aqui, não vamos ser... foi a rádio que me deu a oportunidade. Houve um casting para a Renascença, eu fiquei, portanto, não é como se estivessem a chover propostas de outros sítios para eu sair dali. Mas depois também, eu nunca fiz esse esforço ativo de procurar outro local, porque eu sentia-me bem com essa dissonância entre aquilo que eu era ou seja, eu sentia que trazia valor à Renascença. Se eu fosse para outra rádio ou para outro sítio qualquer, podia ser que me confundisse ali no meio daquelas pessoas e ali eu sentia-me especial, vamos dizer assim. Mas... Se calhar também esta ideia de encheres uma sala com a tua energia, não é? Eu não sei, eu acho que muitos colegas meus têm essa, eu acho que um comunicador tem muitas das vezes de ter essa energia, portanto não sinto que desse ponto de vista, eu acho é que a grande diferenciação tinha a ver com o facto de eu ser muito novo, de olhar, eu lembro perfeitamente, por exemplo, no início, eu comecei a trabalhar muito como repórter, não é? Nos primeiros anos, até há bem pouco tempo, e ainda faço isso. Mas eu lembro perfeitamente que as redes sociais eram uma coisa mais ou menos nova e que eu era das poucas pessoas ali dentro que conseguia com agilidade compreender a linguagem das redes sociais e mexer naquilo com muita facilidade. Portanto, eu ia para a reportagem, fazia os posts, programava, percebes? Tinhas uma série de skills. Hoje em dia não, nós temos equipas grandes que fazem isso e que fazem muito melhor do que eu. Mas até porque são pessoas mais jovens, mais atentas às novas linguagens. Mas naquela altura eu lembro-me disso ter sido uma coisa diferenciadora. Portanto, eu acho que me mantive ali durante tanto tempo e senti-me tão essencial naquela equipa por causa disso também, por essa diferenciação. Portanto, nunca foi uma coisa que me tenha incomodado, antes pelo contrário, foi uma mais-valia. E agora tendes a mostrar esse lado talvez mais divertido também às pessoas, dessa forma mais desconstruída de estar, primeiro com as meninas da manhã, não é? Sim. E agora no programa da tarde. É porque, entretanto, a Renascença foi nesse sentido. E, portanto, muitas daquelas pessoas já não sou diferenciador nesse sentido, mas agora tenho outro tipo de alegria, que é o facto de estar integrado em equipas onde falamos todos um bocado a mesma linguagem e conseguimos fazer coisas muito, muito engraçadas. Já não sou só ali o único a dizer disparates, há mais pessoas a dizer disparates e, portanto, o caminho do humor, que é muito seguido pelas rádios, a Renascença também acabou por seguir. E eu não sou humorista, mas trabalho com pessoas muito criativas. Mas achas que tens uma graça natural que ajuda? Não, eu não sou humorista, acho que sou uma pessoa bem disposta. Acho que é importante passar essa energia. Mas também me agrada o facto de estar na Renascença, que, sendo uma rádio mais descontraída hoje,
continua a ser uma rádio onde, por exemplo, a informação continua a ter um papel muito importante e eu gosto de circular entre esses ambientes, ou seja, gosto que me seja pedido muitas das vezes para ter uma postura um bocadinho mais séria. Vamos lá entrevistar então aqui uma pessoa, não sou jornalista, portanto tenho sempre uma visão, uma leitura sobre as coisas diferente, claro, a minha perspectiva é sempre outra, é muito entretenimento, mas informando também, portanto é uma coisa que noutras rádios eu não conseguiria fazer, portanto eu também sempre gostei de circular entre esses diferentes registros, estás a ver? Bem disposto, humor, engraçado, disparates, mas pronto, ok, agora temos de falar aqui com alguém sobre um assunto sério e eu gosto disso, gosto desse desafio também. E procuraste levar as tuas ideias, a tua forma de estar, os teus valores, aquelas coisas em que acreditas para o teu trabalho também. Tento. E para os conteúdos também. Sim, eu tento. Lá está, a Renascença também, eu não sou a Renascença, eu trabalho ali e estou ao serviço de uma empresa que tem uma linha editorial definida, mas eu também sinto que a Renascença me respeita muito, sempre assim foi, e que vê no facto de ter ali uma pessoa que nem sempre está absolutamente alinhada com aquilo que é o caminho e aquilo em que a rádio acredita, vê nisso uma mais-valia. Portanto, eu nunca me senti constrangido, limitado. Eu sou uma pessoa sensata e, portanto, sei onde estou e para quem estou a falar. Mas não deixo de, nos momentos que eu acho decisivos, dar a minha opinião sobre os assuntos e muitas vezes isso não acontece nos programas, no ar, naquilo que estamos a fazer e que é público, mas eu sinto que estar numa mesa de reuniões a falar sobre algum tema e trazer uma visão que, como eu disse, mais há uns anos do que agora, era uma visão muito diferente de todas aquelas pessoas. Eu senti que foi mais valia, eu senti-me bem por dar esse contributo e senti que esse contributo sempre foi valorizado também pelas pessoas com quem fui trabalhando. E eles tendem a manter esse registro porque já é teu. Mantenho e talvez ainda mais e de outras formas porque me sinto mais confiante, sinto-me mais seguro na minha posição ali dentro e na credibilidade que fui conquistando, se calhar, com as pessoas que me ouvem e, portanto, sinto-me mais à vontade e mais seguro para dar a minha opinião em momentos-chave. Mas lá está, eu sou responsável e sensato e sei onde estou a trabalhar. Nunca me senti agredido. Se algum dia algum conteúdo, por exemplo, da Renascença chocar de forma muito agressiva e direta com aquilo em que eu acredito, talvez eu tome uma posição mais vincada, mas até hoje isso nunca aconteceu dessa forma. Sempre me senti muito, muito respeitado. E muitos dos valores que a Renascença defende, eu também defendo. Portanto, há essa consonância, não é? Sim, nem sempre, mas muitas vezes sim. Tende a haver. Sim. Que bom. Ao menos não é esse choque que acontece em alguns locais de trabalho. Sim, por exemplo, chocar-me-ia, por exemplo, muito mais... Porque estamos aqui a falar do facto da Renascença ser uma emissora católica, não é? Mas esse aspecto não é uma coisa que colida assim tanto como as pessoas possam pensar com aquilo em que eu acredito. Chocar-me-ia muito mais trabalhar numa empresa que vê, por exemplo, o lucro. A Renascença é uma empresa privada, portanto, tem como fim o lucro, claro. Mas eu nunca senti que esse era o principal... guia na forma como a empresa se relaciona com os funcionários, por exemplo. Sempre senti, honestamente, um respeito pelas pessoas, pela como é que as pessoas vivem a sua vida, pela gestão que as famílias fazem das suas vidas em casa. Muito mais do que noutras empresas, ou as histórias escabrosas. Por exemplo, a Renascença já fez, desde que eu trabalho ali, alguns processos de despedimento coletivo. Eu sempre senti, na forma como isso aconteceu, muito respeito pelas pessoas, honestamente, por não deixar as pessoas completamente desamparadas. E eu acho que isto está diretamente relacionado com o facto de ser uma empresa católica. Ter esse cunho, não é? Tem esse cunho social, tem sempre uma preocupação de não fazer as coisas de uma forma demasiado violenta, de ter atenção às pessoas. Talvez nem todas as pessoas concordem com aquilo que eu estou a dizer, pessoas que passaram por esse processo na primeira pessoa, talvez tenham... Claro, tem outra perspectiva. Pronto, mas eu sempre senti isso. E eu ouço histórias de outras empresas... que são mais movidas, digamos assim, pelos valores do capitalismo puro e duro. E para mim seria muito mais desconfortável trabalhar numa empresa que se rege por esse tipo de princípios. Acredito que sim. E também passando por isso, mas agora não interessa nada. Sim. Queres falar, André? Não quero falar. Acho que é o teu podcast. Acho que não é o momento. Qualquer tribunal estaria mais adequado. Boa. Estou a brincar. Exatamente. Olha, mas falando de outros registros que também já abraçaste, que a televisão mais atrás e agora mais recentemente, o que é que procuraste com essa exposição ou com esse trabalho em televisão? Era um sonho que tinhas mais atrás, não é? Sim, ou seja, Sim. Como eu te disse, eu cresci e alimentei esta vontade de trabalhar neste meio através da televisão. Cresceste com os formatos de grande entretenimento. Sim, não é? Exatamente. No início dos anos 2000... Quem eram as tuas referências? A televisão era outra. Olha, o Manel, com quem trabalhei agora, sempre achei que foi um comunicador absolutamente extraordinário e lá está uma pessoa que, como eu estava a dizer, circula bem
É um profissional do entretenimento, portanto os programas que ele faz têm por objetivo entreter as pessoas que estão ali a ver, mas com uma preocupação também sempre, porque ele é um homem muito culto e que faz e os programas que ele tem feito permitem também que isso aconteça, com uma preocupação em passar ali a informação, em falar bem, comunicar bem, ou seja, é coloquial, é próximo das pessoas, mas não deixa de ser um bom comunicador nesse sentido em que trata muito bem a língua portuguesa, e conduz as conversas que tem todos os dias com esse objetivo de entreter, mas também de informar, de passar ali com uma certa densidade, não é? Tem coisas para que dizer às vezes também, é difícil de encontrar em programas de entretenimento puro, mas eu acho que isso acontece até neste dilema que ele agora fez, que eu fiz com ele. Estamos a falar de um reality show e eu sinto que quem via aquele programa conseguia aprender coisas, muito pela forma como ele conduzia aquele programa. Eu acho que é uma experiência... Eu próprio quebrei alguns dos preconceitos que tinha relativamente a estes formatos. Porque, Quais eram, já agora? não sei, eu não assisto muito e tinha uma ideia de uma certa... eu acho válidos e é entretenimento e isso por si só tem valor, claro, e legitimidade para existir, mas sentia que havia talvez uma falta de alguma profundidade, eventualmente. Quebrei um bocadinho essa ideia, porque de facto aquilo é um reality show, são pessoas a lidar com pessoas em condições extremas e nós conseguimos aprender muito sobre a condição humana e como é que todos nós nos comportamos uns com os outros, observando aquelas pessoas ali que de forma muito generosa se oferecem, pelos mais variados motivos, para estar dentro de uma casa e oferecem-se para nos entreter e para nos mostrar como é que agem, não é? Num ambiente muito, muito difícil e portanto acho que conseguimos aprender bastante assistindo a programa, se olharmos para ele da forma certa, isso depois vai de cada um, não é? Eu acho que conseguimos entender muito sobre ações, reações, como é que nós convivemos uns com os outros. E, portanto, voltando à tua pergunta das referências, o Manel, sem dúvida, é um grande comunicador desde há muito tempo, e depois é muito coerente na forma como, ao longo destes tantos anos, muitas décadas a fazer televisão, a forma como tem gerido a sua carreira, não é? Tem uma carreira muito bonita, já fez muita coisa diferente. E nada mancha, não é? E nada mancha, porque ele de facto pode fazer qualquer coisa, porque eu tenho um bocado essa ideia, e foi uma pergunta que me fizeram muito quando eu fiz o dilema. Não tens medo, porque quem é envolvido quem faz parte destes programas depois fica manchado, porque são formatos. Não acho nada. Eu acho que se tu és bom, se tu tens classe, se tu tens uma forma de trabalhar, tu levas isso para os formatos. Ou seja, e se isso é forte o suficiente, se tens um carisma e uma personalidade forte o suficiente, tu levas isso para os projetos que fazes e não o contrário. Portanto, não são os projetos que te mancham, és tu que talvez eleves até, eventualmente, os programas que fazes. Não estou a dizer que fiz isso, nem que tenha a capacidade de fazer isso, mas tens essa referência, Manel, né? o Manel e o Cláudio, a Cristina, os grandes apresentadores de televisão, têm essa capacidade de pegar em qualquer formato e fazer aquilo bem, porque eles são bons. E o que é que te apetecia acrescentar com esta ida à televisão, com Não, eu televisão? não pensei Não dessa pensaste forma nesse estratégica. Isto foi um convite que me surgiu, que me fizeram. E, efetivamente, sim, eu comecei a trabalhar, o primeiro trabalho a sério que eu tive foi em televisão, na RTP2, um programa de cultura e arte, portanto muito diferente disto que fiz agora, mas lá está. Objetivamente foi a primeira vez que fiz televisão, ainda estive lá durante um ano. Eu era jornalista do programa. E depois, mais tarde, já depois de estar na Renascença, fiz um outro projeto na RTP2, uma coisa também pequena. De facto, fazer televisão assim desta forma que eu fiz agora, tem aqui porque era prime time, portanto tinha aqui muito... Estava exposto, não é? Estava muito exposto e era um reality show, lá está, com tudo o que isso implica. Acho que aqui o bicho maior é o público que assiste a estes programas, que é muito diferente de tudo. Foi a maior diferença que eu senti. Mais do que as questões técnicas, a forma como se comunica, isso aí não senti grande... não vou dizer que não senti grande dificuldade, foi um desafio, mas enfim, aquilo que mais me causou ansiedade foi a forma como o público, as pessoas que veem estes programas interagem com as pessoas que os fazem. Eu tive que apagar o Twitter, enfim, foi uma coisa porque recebia muitas mensagens e muitas opiniões e muito feedback muito violento, mas ainda assim também, tenho que dizer, recebi muitas mensagens muito positivas e foram infinitamente superiores às negativas. Mas esse feedback era sobre ti ou Sobre tudo, as pessoas dizem tudo. Portanto, o programa, para quem não viu, é um reality show. Havia aqui uma particularidade que era a questão da reclusão, eles estarem ali isolados numa casa, não era uma marca tão forte do dilema como é no Big Brother ou agora na Casa dos Segredos. Eles tinham algum contacto com o exterior. tu próprio, não é? Um dos contactos que eles tinham, não era o único, mas sim, era o facto de eu entrar dentro da casa.
Era uma pessoa que vinha de fora e que lhes lançava desafios, que fazia dinâmicas com eles. E depois, portanto, eu interagia com eles e as pessoas, todos os dias eu tinha um concorrente diferente. Alguns achavam que era a Bernardina, outros achavam que era a Marie, outros achavam que era o David que veio a ganhar, que era arqui-inimigo, vamos dizer assim, rival da Bernardina. Portanto, as pessoas pensavam tudo e o seu contrário a todo momento. E passavam-me esse feedback e eu, inseguro e novo nestas coisas, muitas das vezes acreditava naquilo que as pessoas me estavam a dizer. Consumiu-te essa... Um bocado. Depois, entretanto, acabei por conversar muito com o Manel. Lá está. Uma pessoa muito experiente que me disse não podes ver, não podes ler. Isto é uma parvoíce. Ou seja, nós temos que respeitar o público sempre, claro. Mas também temos de ser sensíveis ao facto de serem pessoas que vivem isto de uma forma muito apaixonada e que não têm isenção quando estão a olhar para um... Portanto, ou seja, o meu foco passou a ser muito rapidamente... 2 semanas depois, 3, apenas e só o meu trabalho. Ou seja, eu estou a fazer isto bem. E aí também é discutível. Posso estar a fazer bem ou estar a fazer mal, mas eu tenho que conversar com as pessoas que me contrataram, quem produz o programa, que tem muita experiência nisto, ao contrário de mim. E, portanto, tenho que lhes perguntar e confiar no que eles me dizem, mais do que... E no meu trabalho, na minha capacidade de trabalho, mais do que nas pessoas que enviam mensagens de forma muito aleatória. E o que é que esses decisores te disseram? Não, o feedback foi bom. Eu gostei muito. A coisa melhor de ter feito o Dilema foi aí as equipas com quem eu trabalhei, não é? Estas pessoas são pessoas muito especiais, porque são pessoas muito criativas, são pessoas que amam a comunicação, amam fazer a televisão e isso foi a grande mais-valia. Amigos que fiz e que vou levar para a vida. Foi mesmo a melhor coisa e é aquilo de que tenho mais saudades. É de estar com aquelas pessoas todos os dias. Não, sem dúvida nenhuma. E contribuiu para que eu me tornasse melhor a trabalhar e a fazer o que faço, sem dúvida nenhuma. Agora, ainda aquela questão que tu colocaste da estratégia. Não tenho estratégia, não pensei o que é que isto me vai trazer, o que é que me vai dar. Não sei, assim, nós... Temos sempre a ambição, talvez, de chegar a mais pessoas e este programa permitiu que eu chegasse a mais pessoas. Mas não é uma coisa que tenha propriamente transformado a minha vida de forma radical. Mas foi uma experiência muito, muito positiva. Mas tornou-te mais exposto, não é? Com tudo o que isso sim, tem sim, relativamente mais exposto. Não é nada de extraordinário, mas sim, fez-me chegar a mais pessoas e fico contente porque depois regressei. Eu fiz uma pausa na rádio e depois, quando regressei... sinto que trouxe mais valias ao trabalho que faço todos os dias. Talvez me tenha dado aqui alguma confiança, porque, apesar de tudo, é um grande formato, não é? Havia eu ao início, quando fui convidado para fazer isto e me explicaram qual seria o meu papel e que teria presença também naquelas galas de domingo, eu fiquei muito intimidado com a estrutura, tipo, o aparato, sabes, de fazer um programa daqueles com público e com equipas muito grandes e com muita responsabilidade, porque é o horário nobre de uma estação, a estação mais vista. Eu pensei que ia ficar muito ansioso com isso e não fiquei tanto. Fiquei muito à vontade. Lá está, mas muito em parte pela equipa, pelas pessoas. Deixaram-te confortável. Completamente à vontade, completamente confortável. Quer dizer, uma coisa... o Manel, a Susana, o Ricardo, mas toda a gente que ali trabalha, são pessoas que têm muita experiência e que, portanto, entenderam muito bem aquilo porque eu estava ali a passar e apoiaram-me bastante. Acho graça é essa forma que tens de estar de mostrares vulnerável nesses contextos, porque nem toda a gente o faria, não é? Não, mas não há como não. Como é que me dizem uma coisa... a primeira vez que me falaram disto, eu fiquei... Eu não vou ser capaz. Eu não sou capaz. Porque eu vou desmaiar. Nem é não ser capaz tecnicamente. Eu sei que consigo abrir a boca e falar, não é? Claro. Mas não é só isso. E, portanto, eu achei que iria ficar muito intimidado por aquele aparato todo. E fiquei muito nervoso. E foram 2 meses de muita ansiedade, mas também de muita alegria. Foste desfrutando. Sim, aproveitei. Era isso que eu também queria, sabes? Era tipo... Pá, eu gosto tanto do que faço. Eu, por exemplo, faço o T3 e divirto-me muito a fazer aquilo. Quer dizer... é o meu trabalho, faço com responsabilidade, mas divirto-me. E eu queria que acontecesse o mesmo ali naquele projeto. E então tive ali uns momentos e falei com muitas pessoas. Pá, não sei se vou conseguir, se os nervos, a ansiedade me vai... Eu acho que vou desmaiar. Mas não aconteceu nada disso e consegui relaxar, aproveitar e divertir-me muito. Acho que isso é o segredo também para as coisas correrem bem. Convém, não é? Que haja essa leveza. Mas falei aqui da vulnerabilidade, porque é uma característica da tua comunicação e transmites muito isso quando falas com as pessoas, do cuidado com que falas com elas, do procurar ouvi-las com esse cuidado. Isso vem de onde? És mesmo assim? Foste ficando assim? Não sei. Nem toda a gente é assim, não é? É nós percebermos que a experiência... É termos inteligência emocional para percebermos que nós somos todos muito diferentes e muito únicos, não é? E temos que respeitar essa individualidade e valorizá-la, celebrá-la.
mas somos todos também muito iguais em muita coisa, e nas inseguranças e nas receios, vulnerabilidades não há ninguém neste mundo, eu tenho essa convicção hoje, que não tenha inseguranças, não tenha medo do erro, da falha, não falhe, não erre, não é? E, portanto, nós abraçarmos esse lado da nossa identidade é uma chave importante para sermos bons comunicadores, porque, no fundo, é focarmos mais naquilo que nos aproxima do que naquilo que nos afasta. E a vulnerabilidade e o erro são aspectos da nossa identidade particularmente bons para nos aproximar uns dos outros. Não é necessariamente mau como alguns Não é mau, poderiam não pintar, afeta. não é? Ou seja, nós conseguimos, porque eu acho que a confiança é importante. As pessoas, quando nos estão a ouvir e a ver a falar, sentirem que há confiança naquilo que nós estamos a dizer, mas o facto de nós mostrarmos vulnerabilidade, ansiedade, essas coisas todas, não afeta é um bocadinho aquilo que estávamos a dizer há bocadinho, não é? Não afeta a nossa credibilidade e só nos humaniza, e é isso que nos vai salvar no dia em que a inteligência artificial começar a entrar aqui por estes territórios, nós começarmos a ter locutores de rádio que são robôs. Se nós tivermos muito medo do erro, da falha e dessa vulnerabilidade, os robôs vão substituir-nos com muito mais facilidade. Portanto, essa espontaneidade faz falta cada vez mais, não é? Eu acho que sim. Agora, a capacidade de empatizar com outros, de onde é que vem? Eu acho que é uma coisa que tem a ver com a nossa natureza, mas evidentemente o facto de eu ser uma pessoa que passou por situações na vida em que se viu muito posto em causa, muito atacado, muito ostracizado, me levou a entender também esses momentos da experiência dos outros com mais empatia, estás a ver? Mas achas que se não tivesses passado por essas situações que descreves... Não te sei dizer, não vou dizer que há pessoas com vidas muito lineares, vamos dizer assim, e que são pessoas empáticas e maravilhosas também. No meu caso em concreto, eu sinto que é uma coisa que me ajuda a perceber os outros de outra forma. O facto de eu ser um homossexual, por exemplo, e de ter vivido muito constrangido relativamente a isso, faz com que eu hoje consiga entender experiências de vida que também passam por esse nível de exclusão, ou de enfim, que fazem com que as pessoas se sintam com vergonha, com medo, consigo entender esses momentos com outra capacidade, talvez. Eu acho que sim, estou convicto disso. E acho que me ajuda a ser um comunicador mais eficaz desse ponto de vista. Deste uma entrevista ao Manuel Isgocha, onde abriste vários capítulos da tua vida mais íntima e necessariamente houve mensagens nesse sentido, se calhar muitas agradecendo essa vulnerabilidade que falámos. Sentiste ali um porto seguro para poderes falar? Senti como o Manel, sendo um homem muito elegante na forma como comunica, eu tinha a certeza que aquilo que lhe dissesse ali iria ser tratado com essa elegância e esse cuidado. E, portanto, obviamente que isso foi decisivo. Agora, também foi decisivo o facto de eu já me sentir preparado para falar sobre isso, de me sentir confiante o suficiente e muito seguro e ter uma clareza relativamente a certos aspectos da minha vida que me permitem falar sobre eles tranquilamente. Mas houve esse retorno da identificação de jovens que te seguem, sem dúvida. Necessariamente. Não é? Eu acho que das coisas todas que eu já fiz na vida, aquilo que me deixa mais que me deixa mais alegre e mais feliz são essas mensagens, esse feedback de pessoas que veem em mim, com toda a humildade do mundo, atenção, mas veem em mim um exemplo ou seja, nós precisamos muito. Eu não tive muitas referências enquanto jovem a crescer. Houve momentos da minha vida em que eu achei que nunca iria conseguir falar na rádio, estar na televisão, ter uma carreira como tenho feito, por questões da tua identidade, pelo facto de ser gay. Eu lembro-me de ser miúdo e pensar, mas gozam comigo na escola, não é? Por este aspecto da minha identidade. O que é que me garante que eu depois, quando estiver mais exposto, isso não vai acontecer também? As pessoas vão me ver e vão gozar comigo e vão mandar mensagens horríveis e isso vai ser um problema, e aquilo que é celebrado e que nós vemos aparecer na televisão e em todo lado são referências de heterossexualidade, de um certo comportamento que eu não tinha. E eu não me revia, digamos assim, nas pessoas que apareciam na televisão, desse ponto de vista. E, portanto, eu achava que era impossível. Depois, rapidamente, comecei a perceber que isso não era assim, mas ainda assim
não temos ainda, hoje mais, mas não tínhamos quando eu estava a crescer, referências, pessoas que de forma confiante e segura falem desse aspecto da sua vida de uma maneira descomplexada. E isso é absolutamente necessário. Eu tenho todo o respeito pelas pessoas que preferem não fazê-lo, mas eu acho que é preciso que isso aconteça, porque é assim que as coisas... Com a mesma naturalidade que outros falarão das suas vidas normalmente, Sim, não é? sim, mas essa questão é muito importante, porque nós ouvimos muitas vezes as pessoas a dizer que... sim, mas não é preciso falar da nossa vida privada, não é? Não é preciso falar daquilo que acontece dentro do nosso quarto e da nossa casa. Mas todos os outros falam Como de é uma óbvio que não é forma mais preciso falar... descontraída, não é? Não, como é óbvio, não é preciso falar da nossa vida privada e íntima. Mas a sexualidade, a orientação sexual de uma pessoa não é uma coisa íntima. As pessoas... Eu acho que isso é um equívoco, porque as pessoas casam em igrejas, no meio das cidades, à frente de toda a gente. Em edifícios que normalmente são os mais monumentais e mais expostos de uma cidade. As pessoas... E celebram essa andam, exposição, não é? as pessoas existem uma série de rituais na nossa sociedade, públicos, que celebram a heterossexualidade. A conjugalidade é uma coisa hipervalorizada na nossa sociedade. E, portanto, esses rituais são importantes para que a pessoa se torne uma pessoa confiante naquilo que é na sua identidade. E também constrói essa identidade socialmente. não é? Exatamente. Faz Ou parte. seja, a orientação sexual é um aspecto da nossa identidade que atravessa a nossa vida em todos os aspectos. Não é só... Eu acho que aquilo que acontece dentro do nosso quarto, as pessoas com quem nós nos relacionamos intimamente, sexualmente, é um aspecto íntimo, pessoal e que não deve ser divulgado. Eu defendo isso. É assim que eu acredito. Agora, a orientação sexual de uma pessoa não é... Basta nós pensarmos, por exemplo, falando aqui de figuras públicas, pensarmos na pessoa mais reservada que nós conseguirmos. Uma pessoa que não fale da sua vida privada, que tenha esse tipo de discurso e essa postura. E de que nós saibamos muito pouco. Vamos pensar, por exemplo, no Ricardo Araújo Pereira, por exemplo, que é uma pessoa muito privada, não é? Que faz questão. Nós sabemos que o Ricardo é casado com uma mulher. E nós sabemos que ele tem filhas. E os Percebes? políticos também serviriam Os políticos, como a exemplo. conjugalidade de uma pessoa não é um aspecto privado. Com isto eu não estou a dizer que as pessoas todas, os homossexuais, têm todos de assumir publicamente. Não é isso que eu estou a dizer, porque as pessoas têm o seu tempo e não é fácil e é um processo doloroso e difícil e, portanto, eu entendo porque é que as pessoas Cada não o contexto é um fazem contexto, e cada não é? um faz o que quer. Não tenhamos a ilusão e não digamos que não, mas eu não faço porque é um aspecto da minha vida privada. Não é. As pessoas que dizem que é privado é porque têm vergonha ou medo, não se sentem seguras para o fazer. E, portanto, eu acho que é importante que isto seja dito para percebermos que é um problema e para que ele possa ser resolvido. E para fazermos até um diagnóstico sobre onde é que estamos. Nós hoje estamos num sítio muito melhor do que estávamos há 20 anos, sem dúvida. Estamos mesmo? Desse ponto de vista. Não, sem dúvida. Muito melhor. Eu não sei se estaria aqui tão confortável e tão bem a falar sobre isto há 20 anos. Não é? Eu sou confiante, mas isto é o fruto eu sinto-me seguro hoje em dia para o fazer. E as eventuais consequências que isto me possa trazer, eu não tenho medo delas, porque para mim é mais importante viver a minha vida de forma livre e descomplexada Verdadeira, desse ponto de vista. Mas é esse tipo de discurso, ou seja, não tenho nada contra o facto das pessoas não quererem assumir este aspecto da sua vida. Eu acho que é importante que nós todos saibamos, enquanto sociedade, porque é que isso acontece. Porque é que os gays, quando falam de um relacionamento, dizem que a pessoa e não o homem, por exemplo. Há esse... Sendo um homem, ou a mulher sendo uma mulher. Porque é que há esse constrangimento ainda? Porque é que há essa vergonha que eu entendo que exista? Atenção, sou sensível a isso, mas que ainda é vergonha. Ainda não é uma coisa que as pessoas consigam falar de forma absolutamente segura. Mas convém, Que é uma pena. isso também pode ser o papel da televisão ou dos meios de comunicação, ir desconstruindo essas ideias, Sim, não é? e tem sido, não é? Não podemos... Lá está, é como estavas a dizer... será que estamos melhor do que há 20 anos? Eu Certamente não que tenho sim, não é? dúvidas que sim. Não há sequer comparação, quer dizer, é óbvio que depende dos meios, mas a minha experiência é essa. E eu sou um homem alguém que trabalha numa empresa em teoria conservadora, não é? E nunca senti que isso fosse um problema. E falaste desta questão do retorno por teres exposto características Sim. da tua identidade e do feedback que recebeste, tendo em Sim. conta, personalizando referência para alguém que te estivesse a Sim, ver e a sim. ouvir e que também se possa sentir validado com essa. Sim, é com que é esse uma coisa muito testemunho, simples. Eu não quero aqui colocar-me num lugar de referência, exemplo, não é nada disso, mas isto é uma coisa tão... Mas acaba por ser, porque tu sentiste falta em mais novo, Senti, mas, ou seja, eu não fiz nada de extraordinário a não ser falar de forma
descomplexada sobre um aspecto da minha vida do qual eu não tenho vergonha. No fundo é isso, não é? Nós habituamos a ter vergonha daquilo que somos e vendo alguém... E depois o preconceito tem raiz muitas vezes no desconhecimento. E as pessoas não... Parte daí, não é? Parte muito daí, não é? E, portanto, as pessoas verem alguém aparentemente saudável e, de um certo ponto de vista, enfim, segundo os critérios, bem-sucedida e que tem amigos e que é amada e que tem capacidade de amar, ver alguém dizer de forma segura, não, eu sou homossexual e isso não é uma coisa de que eu tenha vergonha, antes pelo contrário, até é um aspecto muito positivo da minha identidade que eu valorizo e celebro. Isso é muito revolucionário. E, no entanto, eu não estou a fazer nada de extraordinário. Eu só estou a falar da minha experiência. Estás a existir, que é uma coisa, estou a existir. E só nós existirmos, às vezes, é suficientemente revolucionário para nós recebermos mensagens, como eu já recebi, muito bonitas. E era o que eu estava a dizer, não sei se cheguei a concluir, mas uma das coisas todas que eu fiz até hoje, aquilo que me deixa mais orgulhoso e feliz é receber mensagens nesse sentido. De pessoas que, opá, obrigado, porque é raro ouvirmos pessoas a falar assim de forma tão descomplexada de aspectos que ainda são tão sensíveis para muitas pessoas e principalmente pessoas que vivem, eventualmente, até fora de Lisboa, não querendo aqui também generalizar, mas as coisas também já são muito diferentes hoje. Mas por existir, não é? Nessa verdade. É, por estar ali só e falar disso sem problemas, como uma coisa positiva e não como uma coisa que me cause constrangimento ou vergonha. Chegámos aqui ao fim do nosso tempo. Acabou. Eu quero agradecer a tua generosidade, porque foste muito generoso neste último bocado da conversa. Eu termino sempre este podcast desafiando o convidado a refletir sobre o nome do podcast, A Esperança Atrás do Muro, e estou muito expectante para ouvir a tua reflexão. Não sei se vou ter capacidade, já é muito tarde. Eu vou dizer às pessoas que nós estamos a fazer isto 21 às 9 e um quarto. Não, é uma imagem que traduz muito aquilo que temos estado aqui a falar, não é? Eu cresci numa cidade muito pequena. Muito pequena, também eu estou sempre a dizer isto, depois as pessoas acham tantas... Santarém, que é uma cidade que, apesar de estar muito próxima de Lisboa, é suficientemente distante, literalmente e também em sentido figurado, simbolicamente, é suficientemente distante da realidade aqui mais cosmopolita de Lisboa para, no meu crescimento, eu ter sentido ali muitos constrangimentos e ter sido muito difícil para mim encontrar pessoas que verdadeiramente me entendessem e com quem eu me identificasse. Mas eu sempre soube que existiria esperança atrás do muro, no sentido em que eu estava ali com aqueles constrangimentos, mas sempre foi muito claro para mim, muito pela televisão, porque a televisão era a minha janela para o mundo, de certa maneira, não é? Estamos a falar de um tempo em que a internet chegava a muito poucos sítios e não era uma realidade tão generalizada como hoje em dia é. Não sei se para as pessoas que nos estão a ouvir isto é claro. Mas, ou seja, sempre foi muito claro para mim que, ok, eu estou aqui a passar por isto agora, desta maneira, mas eu sei que um dia eu vou estar noutro lugar, com outras pessoas e que me vou sentir muito mais confortável e feliz. E, portanto, quando tu me dizes a esperança atrás do muro, é imediatamente disto que eu me lembro, não é? Desta esperança que eu sentia que existia noutro sítio que não era aquele onde eu estava naquele momento. E agora isto pode ser aplicado a várias coisas. Em momentos de mais difíceis, porque alguma pessoa esteja a passar, uma relação que acaba, que significava tudo para ti, e tu, quando aquilo termina, pensas que o mundo vai acabar, porque não te imaginas quem é que eu sou sem esta pessoa, por exemplo. E perceberes que depois de passar por aquele processo que é difícil, que é esse tal muro, não é? Que é aquilo que te separa a ti daquilo que vai ser a tua vida daqui a uns tempos. No fundo, esta imagem traduz bem uma ideia de as coisas vão melhorar. Depois deste período mais difícil, segue-se qualquer coisa melhor. E vão mesmo. Obrigado por essa mensagem. Obrigado, de esperança, André. E pela tua generosidade. Não, obrigado eu. A esperança atrás do muro. Um podcast de André Filipe Oliveira.